Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho conversar com vocês e venho mostrar 5 obras secundárias. Eu já fiz um vídeo como este, eu vou deixar um cardzinho aqui, e naquele vídeo eu expliquei que obra secundária não é a segunda obra do autor, e sim uma obra que não é considerada a principal ou uma das principais do autor, né? Como se fosse assim de segundo escalão, não em termos de qualidade, mas em termos de projeção, ou impacto, ou qualquer coisa, ou fama, né? Projeção, impacto, fama, né? Então, mas que são boas, né? Não são tão conhecidas, mas que são boas ainda assim. Deixa eu começar, vocês vão entender melhor. Vou começar por uma obra do Eça de Queiroz, Relíquia. O Eça de Queiroz ele é conhecido principalmente, né, pelo menos aqui no Brasil, por Primo Basílio. Deixa eu olhar ali os livros que eu tenho dele. Primo Basílio. Eu acho que Os Maias também já é mais conhecida que essa. Aqui no Brasil eu acho que o Primo Basílio e Os Maias, mas principalmente o Primo Basílio porque sempre cai no vestibular. Agora uma obra dele que não é tão famosa, nem todo mundo sabe, conhece o título, é A Relíquia. Eu li, eu gostei muito dessa obra, é uma narrativa muito envolvente. Aqui é a história de Teodorico Raposo, que mora com a tia, né? Ele mora com a tia dele é bem carola, muito carola. E ele se finge de religioso, de devoto, porque na verdade ele está interessado na herança da tia. Ela não tem filhos, não é casada nem nada. E ela é super carola e super moralista. Então ele tem uma vida dupla. Ele tem uma vida de esbórnia e tem a vida que ele mostra pra tia. Fervoroso, religioso, cristão e tal. E ela toda feliz com ele, né? Mas sempre ameaçando que se descobrir que ele tá envolvido com saias, né? Mulheres e tal. Ele adora uma prostituta e tal, mas ele esconde, ele percebe que ele tem um rival, né, nessa história toda, nesse interesse pela herança. Ele sabe que o rival dele é Jesus Cristo, que se a tia dele se desgostar, né, do comportamento dele, tiver alguma crítica em relação ao comportamento dele, ele sabe que a tia dele vai deixar toda a herança dela para a igreja. E aí ele começa a representar muito bem. Aí ele chega se rastejando como penitente na frente dela e tal. Aí ela resolve pagar uma viagem para ele para Jerusalém, né? E ainda ameaçou: se eu souber que você se meteu em confusão com mulherada e tudo mais, tá frito. E é claro que longe dos olhos, né? Se já na mesma cidade, morando na mesma casa, ele aprontava, imagina viajando para um lugar distante. Ele apronta, né? Só que é bem engraçado, aí nessa fase que ele viaja para Jerusalém, aí tem uns lances assim meio fantásticos assim que acontecem, né? Que eu nunca tinha visto na obra do Eça de Queiroz, né? Umas coisas meio surreais assim que acontecem. E ele volta, e quando ele volta dessa viagem, porque ela pediu para ele ir para lá, o nome do livro é A Relíquia, né? Ela pediu uma relíquia, né? Ou sei lá, que ele conseguisse uma relíquia para ela. E o nome do livro não é por acaso, né? Essa relíquia envolve um desfecho muito interessante. Quando ele volta, a história muda totalmente. Gostei muito. O livro tem uma moral da história aqui no final, bem interessante. Não vou afirmar que essa é a minha obra preferida do Eça de Queiroz, mas é uma das minhas favoritas. Gostei muito, eu indico. Agora outro autor que eu vou citar é o Machado de Assis com a obra Isaú e Jacó. Tem muita gente que não gosta dessa obra. Já ouvi gente dizer que não conseguiu terminar e eu não entendo por quê. Esta é uma obra da fase realista do Machado de Assis. Eu acho que ele é uma das últimas obras dele, talvez a penúltima. Acho que depois dessa só veio o Memorial de Aires. E ele narra aqui a história de Pedro e Paulo, dois irmãos gêmeos. Pedro e Paulo, assim como Caim e Abel, assim como Isaú e Jacó, não se entendem, né? Então eles são muito diferentes um do outro. E aqui ele narra essa história no período da República, né? Desculpa, do fim do Império, começo da República. Então tá naquela confusão, né? De vai cair o imperador, o Brasil vai se tornar uma república ou não. E um acaba se tornando imperialista,
Um defende, é conservador, defende a monarquia, e o outro, como um é conservador, eles brigam por tudo, é claro que o outro vai se tornar republicano, né? Liberal, republicano. Tudo é razão de conflito, eles são bem diferentes. Eles se apaixonam pela mesma mulher e aí tem briga e tal. Eu gostei bastante dessa história. Ela tem uma narrativa muito boa, como a narrativa de Quincas Borba, por exemplo. Quincas Borba, o enredo eu não acho tão bom, mas a narrativa é muito boa. Essa obra aqui, a narrativa é muito boa também. E eu gosto da história, né? Aqui tem algumas sutilezas que não é todo mundo que percebe. Por exemplo, os títulos nobiliárquicos, né? A mãe deles aqui se torna condessa, ou do que? Acho que é condessa, um título que o marido acabou comprando para ela, né? A gente acaba vendo como eram essas coisas nessa época, né? Império, República, né? Essa compra da aristocracia, do status aristocrático. E tem um outro lance também, que é o orgulho da servidão, aqui a escrava deles. Quando a baronesa, ou é baronesa, acho que é baronesa, o título de baronesa, não lembro, é um título aqui. Aí quando a senhora, a mãe dele, teve o título, se tornou acho que baronesa, a escrava ficou orgulhosa, ou seja, por contaminação, ela estava se sentindo superior em relação a outra escrava, porque a senhora da outra escrava não tinha um título de nobreza, e a dela tinha. Então ela estava se sentindo superior pelo título alheio. Essas sutilezas de Machado de Assis são muito interessantes. Então é uma obra que eu gosto bastante, eu já li 2 vezes. Eu fiz resenha no blog, mas o Machado de Assis ele é mais famoso, óbvio, por Dom Casmurro e Memórias Póstumas, né? A minha obra favorita do Machado de Assis é Dom Casmurro, mas eu gosto bastante dessa também. Quem não leu ainda, por favor, leia. Outra obra que eu quero mostrar é esta pouco conhecida do Carlos Fuentes. O Carlos Fuentes ele é mexicano e eu fui ao México, aí eu sempre tento comprar a obra do autor local, né, de um autor conhecido. Eu não tinha nada dele, eu comprei esta e A Morte de Artemio Cruz. Ele é mais conhecido pela Morte de Artemio Cruz, que é a obra dele, né, a obra principal. Eu comprei essa também. E eu gostei bastante, que é meio um romance de formação de um adolescente, deixa eu lembrar aqui. Ele é um adolescente naquela fase complicada, ele quer se opor aos valores da família, quer resistir, ele acha né, pai, acho que é tio dele, hipócrita, comportamento hipócrita, e ele quer resistir, quer ser rebelde, quer se rebelar, e ele vive esses conflitos. E a narração é muito boa, ele escreve bem, eu gostei. E tem o desfecho dessa história me surpreendeu um pouco, porque eu pensei que ia acontecer uma coisa e não aconteceu, tomou outro rumo. Mas é uma obra que eu indico. Eu não sei se é fácil de achar, não sei se tem em português, né? A minha tá em espanhol, comprei no México. Mas é uma obra que, se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam, porque é bem interessante. A gente se envolve com as histórias, né? É bem típico mesmo, né? É um romance bem latino-americano, com aquelas histórias de família, e que a gente acha um pouco absurdo, mas a gente sabe o que acontece. Algumas relações assim familiares são bem curiosas, eu gostei bastante. A outra obra que eu quero indicar é essa aqui do Albert Camus. Aqui é uma peça de teatro, Calígula. Eu falo Calígula porque eu li em francês. Comprei lá na França. E é uma história que eu gostei de ler, porque a gente costuma ver a montagem da peça, ouve falar de um imperador, né? Porque o Calígula ele foi um imperador romano, e de um imperador devasso, libertino, pervertido, certo? Essa é a imagem que eu tinha, que muita gente tem, é o que a gente conhece dele, de modo geral. Só que ele é tudo isso? Ele não nego. Mas quando a gente lê essa peça aqui, pelo menos na perspectiva do Albert Camus, o Calígula, essa questão da libertinagem dele é um braço de um desequilíbrio que é bem maior. O cara é totalmente insano. Ele teve uma relação, isso na vida real, né? Aqui também aparece um pouco. Teve uma relação
incestuosa com a irmã. Ele era totalmente desvairado, louco, você não podia confiar no que ele, nas atitudes dele. Então, assim, ele traía os mais fiéis, sabe, os mais próximos. Criatura totalmente sem medida, né? Parece que o poder subiu a cabeça e tal. Eu gostei muito de conhecer essa história de perto, né? E o Alberto Camus, que se diz ele, é muito conhecido, inclusive no outro livro, inclusive no outro vídeo sobre obra secundária, eu indiquei também uma obra dele que não é tão famosa, eu indiquei A Queda, dei uma olhadinha no outro vídeo. E ele é muito conhecido por O Estrangeiro, né? O Estrangeiro, que mais? Acho que A Peste também é bem famosa. Mas essa peça não. A Queda também não é e essa peça também não é, né? Não é tão famosa assim e eu acho que essas duas obras valem a pena. E por último, eu vou indicar, o meu tá no plástico, mas não é porque eu não li, é porque eu emprestei para uma amiga o que eu tinha e ela acabou danificando pouco e ela não me devolveu o meu, né, original, ela comprou outro e me deu. Os Demônios, do Dostoiévski. E Dostoiévski, todo mundo sabe, ele é mais conhecido por Crime e Castigos e Os Irmãos Karamazov, que eu também já li essas duas obras. E eu li Os Demônios e não vou dizer que eu prefiro essa obra, não. Eu realmente acho que Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov são excelentes, são até melhores que essa. Mas essa é muito boa também. E por quê? É bem política, né? O Dostoiévski é bem político. Não só ele, né? Mas os russos do século XIX tem toda uma questão política ali. A questão da inteligência russa, né? Para eles a necessidade de uma revolução, porque a gente tem que lembrar que a Rússia vivia uma estrutura feudal em pleno século XIX, começo do século XX. Então, para eles, a questão da revolução era uma coisa tão imanente, tão necessária, tão urgente, que eles não conseguiam fazer literatura sem torná-la política também. É a questão da inteligência russa. E os poetas também eram assim, e Dostoiévski era assim. E aqui, a partir de um fato real, acho que eu li faz tempo, não lembro, um episódio, assassinato de um estudante pelo grupo leninista. Ele desenvolve uma história com personagens muito bons, porque a gente sabe que o Dostoiévski, ele é bom porque ele desenvolve enredos interessantes, mas o peso maior da obra dele está na construção dos personagens, né? Então ele constrói personagens fortíssimos. Tem um personagem aqui que se chama Kirillov, que quando eu li essa obra, eu perdi o medo da morte lendo essa obra, com as falas do Kirillov. Esse Kirillov, ele é tão importante para a literatura de modo geral, que o Camus, na obra O Mito de Sísifo, que é um ensaio filosófico dele, do Camus, ele dedica um capítulo só ao Kirillov. E já me falaram, eu não tenho certeza, eu sei que o Nietzsche ele gostava muito de Dostoiévski, lia, morreu recitando Dostoiévski, e me falaram que o Super-Homem do Nietzsche, ele tirou daqui. Aqui está a fonte desta obra aqui. Aqui está falando. Nele o leitor poderá vislumbrar no drama intelectual de Kirillov, aqui está escrito Kirillov, a antecipação do Zaratustra de Nietzsche. Então, eu li o Zaratustra há muito tempo, vou reler para comentar com vocês. Então, a ideia do Zaratustra, o super-homem, tá aqui nesse personagem Kirillov, a questão seminal. Mas não é só este personagem que faz essa obra boa, ela é toda boa, né? Não chega a ser como as outras, mas é muito boa, eu recomendo. Então, essas são as minhas 5 indicações. Eu gostaria que vocês comentassem se vocês já leram alguma dessas, se gostaram, não gostaram, ficaram interessados em ler porque eu comentei, indiquei. Eu adoro quando as pessoas escrevem assim: ai, não sabia, eu vou comprar esse livro que você indicou, não sei o que, agora o livro que você indicou vai entrar pra minha lista e tal. Eu adoro. É porque o objetivo do canal é esse, né? Indicar literatura, indicar obras, né? Compartilhar com vocês a minha experiência, né? Claro que eu indico, vocês podem ler e não achar nada disso, mas enfim, é minha opinião só, né? E cada um tem um gosto, não adianta. Certo? Então, assim, quando eu tiver mais
5 indicações de obras secundárias, nesse sentido de secundário que eu disse, né, que é uma obra menos conhecida, não é a obra principal de um autor famoso, eu venho indicar para vocês, certo? E eu tô fazendo uma listinha, aí eu vou lembrando de uma, leio outra, e eu faço as listinhas para gravar esse tipo de vídeo para vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Obrigada, até a próxima.